Olá, uma grande alegria estarmos aqui reunidos, uma vez mais reunidos, para que possamos aprender um pouquinho mais dessa doutrina maravilhosa que Jesus nos ofertou. A oportunidade que nós estamos tendo hoje é falarmos sobre o Carnaval e as suas influências espirituais. A gente tenta trazer algumas coisas à tona e a gente traz primeiramente uma música, né? Que foi muito famosa na época, né? Que diz um trecho que mais ou menos assim: atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, né? E é um lerdo engano, né? Que a gente canta essa música sem termos as consequências de que as nossas visões materialistas não conseguem captar o que poderá estar ocorrendo no mundo espiritual, né? Dr. Bezerra de Menezes, ele nos traz um detalhamento do que acontece no Carnaval do Rio de Janeiro, né? Em seu livro. E a gente relata, a gente lê e fica realmente muito assombrado com aquilo que o Dr. Bezerra de Menezes nos traz. Muitas pessoas dizem da festa profana da carne, né? Que a carne é fraca, e traz o Carnaval com esse objetivo, né? De se divertir, de brincar, se deixar, né? Só que com o passar dos anos, o Carnaval foi perdendo a sua magia, né? Eu me recordo quando garoto, meus 13, 14 anos, faz muitos anos isso, né? Eu me lembro muito perfeitamente do Clube Náutico em Volta Redonda, que a gente ia pular Carnaval na matinê, né? Então era aquelas músicas saudáveis, né? Aquelas músicas saudosas hoje, né? Bandeira branca, amor. Até hoje ainda é um sucesso essas músicas, né? Mas retratavam o Carnaval já naquela oportunidade muito mais com a intenção realmente das pessoas se divertirem. Com o passar dos anos, com o passar do tempo, a vida vai se modificando, né? A gente hoje vê uma influenciação muito grande e nos assombra, nos assusta realmente o que a internet tem hoje, tem nos trago, né, em relação à sexualidade, o sexo desvairado, entre aspas, né? E totalmente aberto para que possamos até mesmo compartilhar com esses momentos muito ruins, e nós não sabemos o quanto que essa influenciação traz para nós um prejuízo muito grande, né? Eu me recordo, a gente traz a questão 459 do Livro dos Espíritos, quando Kardec formula o Espírito da Verdade, se os Espíritos influenciam nossas vidas, nos nossos pensamentos, nos nossos atos. E o Espírito de Verdade responde que muito mais do que podeis imaginar, se bem é verdade, podemos afirmar que são eles que vos dirigem. E nós trazemos, né, essa mensagem do Espírito de Verdade com a mensagem que o Dr. Bezerra de Menezes nos traz no seu livro. E nós abrimos um leque para que nós possamos compreender o que se passa na espiritualidade diante do Carnaval que nós estamos assistindo. Eu hoje mesmo conversava com a minha esposa, nós falávamos sobre o Carnaval, algumas crenças de que as pessoas trouxeram aquele Carnaval do ano de 2020, onde uma escola de samba de São Paulo, se não me engano, que retratavam a briga entre Jesus e o mal, né? E associou aquilo ao Covid, né? Eu até conversei com uma pessoa que é da família, dizendo que se for uma situação mundial, o que os outros países tinham, né? Se aquilo foi uma provocação e foi uma resposta de Deus. Mas enfim, né? A gente entende que tudo aquilo que passa na transformação do homem mexe com o seu lado moral. E o Carnaval não fica muito para trás, né? Embora as pessoas são saudosas, né, trazem essa vontade de ouvir as suas marchinhas, né? Aquelas músicas antigas que nos fazia realmente assim a gente se divertir sem que nós trouxéssemos esse agregamento ao mundo, né, da sua sensualidade, da sua sexualidade. Hoje a gente vê o quanto que essa porta do sexo se abriu, que onde quer que a gente vê praticamente as mulheres praticamente nuas, né, dançando, né, as suas provocações, sambando de forma que está trazendo ali a sua alegria, mas de uma forma totalmente contrária. Não estou aqui para justificar ou até para queimar, né,
dizer que não deve ter o carnaval, longe de mim. Eu não estou aqui para julgar nada. Eu estou aqui apenas trazendo aquilo que os espíritos superiores nos trazem, nos mostram o quanto que nós somos ainda pequeninos, inferiores, e diante da nossa pequenez e da nossa inferioridade, precisamos lutar e trabalhar muito em relação a isso. O carnaval para nós é uma grande festa, né? Principalmente na cidade do Rio de Janeiro, a gente vê muito disso. Mas a gente tenta associar, né, o que acontece ao mundo espiritual ao nosso redor. Eu lembro que o Chico sempre dizia para a gente, se nós tivéssemos os olhos voltados para o mundo espiritual, a gente teria medo de sair de casa, né? De tanta gente ver muitas coisas. Então tentamos associar, tentamos por alguns instantes imaginar o que se passa diante dos nossos olhos no mundo espiritual, diante do carnaval. O Dr. Bezerra de Menezes, ele nos traz, ele relata, abre um leque para que nós possamos ver e realmente nos assusta, nos assombra a gente passar a ler ali, compartilhar daquele momento, e a gente percebe o quanto que nós somos envolvidos, influenciados, envolvidos pelaquela atmosfera inferior, aquela atmosfera voltada para o sentimento da carne, para a sensualidade, a sexualidade, e quanta violência que ocorre nesse período. Abre-se uma porta, todos acabam se permitindo, abrindo as suas frestas, né, para que a espiritualidade inferior se aproxime e possa, de alguma forma, compartilhar daquele momento, para que todos aqueles que estão ali se divertindo, entre aspas, né? A espiritualidade nos traz, nos mostra o quanto que a responsabilidade que nós temos perante Jesus, os bons espíritos, é muito grande. Nós não temos ideia o quanto que nós somos influenciáveis em relação a isso. Cabe a cada um de nós, nesse período do carnaval, termos a consciência da nossa participação através das nossas preces, através das nossas orações, da nossa retirada, para que nós possamos vibrar intensamente, ajudando a espiritualidade de alguma forma a equalizar, a ajudar nas vibrações, ajudar para que possa o ambiente se tornar um pouco mais arejável, né? O Dr. Bezerra de Menezes, ele fala que a atmosfera, quando se aproxima, a espiritualidade se aproximando da cidade, sente que há dificuldade de respirar, sente que há dificuldade até mesmo de caminhar, pela densidade das vibrações, pelos padrões vibratórios que as pessoas que estão aqui, seres humanos, estão envolvidas naquela atmosfera inferior, né? Aquela atmosfera onde está movida pelo sexo, pela sensualidade, sexualidade, pela própria violência, né, que é muito grande nesse período. E nós ficamos um tanto quanto assombrados, porque de alguma forma nós temos que ter uma responsabilidade, nós temos que entender o nosso processo de aqui estarmos e entendermos o que nós podemos fazer para que nós possamos ajudar a espiritualidade nesse momento. O comprometimento é muito grande no mundo espiritual, o compromisso de cada um de nós, médiuns, que nós temos com a espiritualidade, para que nós possamos, de alguma forma, ajudar no ajuste das vibrações, no ajuste dos pensamentos, daquela harmonização do nosso país, do nosso mundo, ela é muito importante para todos nós. Nós não temos ideia. Se nós pegarmos a questão 459 e trazermos para o nosso dia a dia, vamos compreender o quanto nós somos influenciáveis. E na época do carnaval, imaginemos quais são esses espíritos que estão ao nosso redor. Se nós estamos na rua, o quanto que nós estamos nos colocando à disposição daqueles espíritos para que possam ser usados. Eu me lembro que na década de 80, mais ou menos, um espírito, ele conversando com a gente, ele nos deu um conselho muito grande. E ele nos disse assim: meu irmão, tente e faça tudo para você evitar de estar nas ruas a partir das 22 horas até as 5 horas da manhã. É nesse período que a maior onda de vibração negativa está imperando. Aí a gente entende isso hoje, se a gente associar o grau de violência que impera nesse período, o maior assassinato, os maiores assaltos, né? As maiores situações de crimes, e por aí vai. São as pessoas que são sempre voltadas para buscar, através dos seus desequilíbrios espirituais, emocionais, fazerem os seus ajustes, fazer aquilo que tem necessidade. E a espiritualidade, muitas das vezes, fica sem ter como agir, porque
O mal, ele é persistente, né? O mal, ele é intrigante. Na questão 932 do Livro dos Espíritos, Kardec também formula essa pergunta ao Espírito de Verdade. Por que no mundo tão a miúde o mal sobrepõe e o mal, né, muitas das vezes vence, ele é mais forte? E o Espírito da Verdade fala, porque o mal, ele é preponderante, ele é insistente, ele fica em cima. O bem, ele é tímido. Para que o bem possa agir através de mim, eu tenho que estar me permitindo que a espiritualidade superior possa vir até mim e me ajudar. Se eu fechar minhas portas para a espiritualidade superior me ajudar, eu vou estar com a minha porta aberta das minhas questões de inferioridade. E os espíritos vão estar ali inferiores, agindo para que possa, de alguma forma, trazer um certo desequilíbrio emocional para aquele momento que eu estou vivendo. Por isso que a gente tem que ter as nossas responsabilidades. O Espiritismo, ele não nos proíbe de nada, ele nos acresce da responsabilidade, do entendimento que nós temos de ter diante das nossas oportunidades que nós estamos tendo aqui hoje. E hoje eu tenho me pego muito, pensando muito no tempo que está se passando muito rápido diante dos nossos olhos, né? Eu olho para o passado e vejo o quanto que hoje o tempo já foi assim muito agraciado com todos nós, né? Particularmente com a minha pessoa, nos meus auge das minhas décadas de anos, eu lembro que, olho para trás, eu vejo o quanto que a vida foi me transformando, foi fazendo da dor e do sofrimento para que eu pudesse chegar hoje. Mas se eu não tiver esse entendimento, se eu não tiver entendimento de que o espírito inferior pode agir através dos meus pensamentos, através dos meus atos, das minhas atitudes, eu vou ser um instrumento na mercê desses espíritos inferiores. Da mesma forma que todos nós temos que ter a nossa responsabilidade de entendermos o quanto nós somos necessários para a espiritualidade, para que eles possam agir através de nós para trazermos o bem. Se na questão 932 nos fala isso, que o mal ele é preponderante, ele fica em cima até conseguir, e que o bem ele é tímido, nós temos que dar mais oportunidade para o bem agir através de nós. Nós temos que abrir os nossos campos para que nós possamos entender tudo isso. E a grande concentração, né, no carnaval, a gente imagina ali milhares de pessoas num só pensamento, voltados, passa aquelas pessoas praticamente seminuas, mulheres seminuas, o que os pensamentos dos homens estão investindo naquela pessoa, naquele ser, o quanto que estão vibrando intensamente para aquela pessoa, e não é uma, duas, são centenas e milhares de mulheres que nessa oportunidade se gabam, né? De trazer um corpo bonito, trazer um corpo ali escultural, entre aspas, né? Trabalhar durante o ano todo para que chegue no carnaval possa se mostrar. E hoje em dia, eu estava até conversando isso com a Mística, o quanto que nós estamos nas mãos da internet, a vulgarização do corpo feminino está muito grande, né? É uma coisa impressionante, uma das coisas hoje que começa a se pegar com uma forma tão grande, porque há um certo um site que acerta um pagamento, não sei, em relação aos vídeos que as pessoas se colocam, e infelizmente as pessoas colocam aquilo que acham que é o mais bonito, né, os seus corpos, né, praticamente seminus, e aquilo traz, por alguma forma, para aquela pessoa um certo desequilíbrio, e para aqueles que ficam agregados também naquele momento. O mundo hoje da internet, ele se abre, ele está muito voltado para o sexo, muito voltado para a sensualidade, sexualidade. E com isso, quem está se beneficiando com isso são os espíritos inferiores. Se nós pegarmos o Dr. Bezerra de Menezes, que é a sua mensagem sobre o carnaval, a gente realmente fica preocupado, né? Será que eu estou participando desse momento? Será que eu estou participando, dando alento a esses espíritos inferiores para que eles possam agir? Ou será que eu vou estar o meu pensamento voltado para que eu possa ajudar a espiritualidade superior para que possa trazer um certo equilíbrio, né? Nós não sabemos a quantidade de espíritos que estarão envolvidos nisso, né? Mas podemos afirmar que são milhares de espíritos. E cabe a cada um de nós, nas nossas responsabilidades, assumirmos os nossos compromissos. Todas as vezes que a gente tem a oportunidade de refletirmos sobre a espiritualidade, a gente tentamos compreender a nossa responsabilidade que nós estamos tendo aqui hoje.
tentando trazer do nosso comprometimento, da nossa cumplicidade diante daquilo que nós nos propomos a realizar para os espíritos superiores, para que nós possamos ser um instrumento. E cada um de nós temos uma grande responsabilidade. Cada um de nós tem um grande papel a desempenhar. Não somente no carnaval. O carnaval são os momentos que as pessoas se preparam para isso, né? Hoje mesmo eu estava vendo, mexendo na internet, eu vi uma criança, uma menininha de seus 3, 4 anos, sambando, e é até bonito, né? Vemos ali. Mas que não seja daqui para frente, na sua idade, ela trazer aquilo ali para trazer a sua sexualização, trazer a sua sexualidade, né? Para que possa apresentar algo mais bonito na cabeça dela do que a dança, do que ali está se divertindo, que é a apresentação do seu corpo físico. A espiritualidade, ela nos dá muita responsabilidade diante do nosso comprometimento, diante da nossa visão, diante daquilo que nós nos propusemos a realizar quando aqui reencarnamos, para estarmos trabalhando na seara de Jesus. É uma grande responsabilidade que nós temos. E as consequências que nós vemos, sentimos do campo espiritual, né, diante do carnaval é muito grande. Quisera Deus que todos nós tivéssemos essa compreensão que nós temos um pouquinho em relação ao espiritismo. E com isso nós teríamos muito cuidado. Nós teríamos assim, poderia até se divertir, mas teríamos muito cuidado para não se expor e nem tampouco ser um instrumento da espiritualidade inferior. A nossa responsabilidade é muito grande. Nós não estamos aqui ao acaso. Nós não viemos aqui participando de um cruzeiro, né? A gente sempre diz isso. Nós não estamos aqui em férias. Nós estamos aqui para vencer as nossas adversidades. Nós estamos aqui para vencer as nossas tribulações, vencer as nossas mazelas, né, do passado, para que nós possamos cada vez mais nos aproximarmos daquilo que a espiritualidade maior quer, que é a nossa transformação moral. E essa transformação moral ela se dá de todas as formas. Que nós possamos ter consciências do nosso papel, de aqui estarmos, diante dos nossos compromissos com a espiritualidade. O carnaval não é, nós voltamos a dizer, o espiritismo não nos proíbe de nada, ele nos dá apenas responsabilidades, onde nós possamos ter uma visão mais ampla daquilo que nós estamos a fazer, realizar diante de nós, do Cristo e da própria espiritualidade. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre, e que nós possamos estar sempre focados para o bem maior, que é a nossa transformação moral, retirando de nós aquela roupagem do homem velho que habita ainda dentro de cada um de nós. Muita paz. Fiquem todos com Deus.